Irmãos e irmãs, um bom dia a todos e a todas vocês. A graça do Senhor continue se revelando a cada um de nós a partir dos propósitos dele para a igreja. A igreja é um instrumento poderoso da ação de Deus na vida do homem e da mulher. E por isso nós sempre valorizamos a igreja do Senhor. A igreja não salva ninguém, a igreja não é uma porta para o céu, mas a igreja é um instrumento de Deus para a nossa capacitação e para o nosso desenvolvimento de princípios cristãos. Se você convive bem, se você se relaciona bem na igreja, se você consegue se desenvolver a partir da igreja, se você consegue viver bem em comunidade com seus irmãos e irmãs e desenvolver dons e ministérios na igreja, então você está no caminho certo. Embora, como eu disse, repetirei, a igreja não salve ninguém, a igreja é um instrumento poderoso de Deus. Por isso, desde a minha infância eu tenho aprendido a valorizar e amar a igreja do Senhor. Faça isso também, ame a igreja do Senhor, a valorize, tenha sempre a intenção de estar perto dos seus irmãos e irmãs, participando na medida do possível dos ministérios da igreja, participando dos ambientes de adoração comunitário. Isso é muito bom para a nossa caminhada cristã. E dentre essas possibilidades de servirmos juntos, está a escola dominical, que é um núcleo de aprendizado da palavra de Deus. Nesse tempo nós separamos 8 semanas, 8 estudos, 2 meses, para estudarmos temas básicos da vida cristã, e daqui a 2 semanas vamos estudar especificamente a Bíblia, mais precisamente o Novo Testamento. O meu objetivo nesse tempo é que, com essa primeira série de 8 estudos, todos os membros da igreja consigam ser hábeis no que diz respeito a temas básicos da vida cristã. E o segundo propósito, segundo tema de estudos, é que cada membro da nossa igreja consiga abrir a Bíblia e saber o contexto, saber do que se trata aquele livro. Ainda que você não se torne, em algum momento, um teólogo profissional, como é o caso das minhas colegas pastores, o meu caso, de alguns outros membros da nossa igreja que estudaram teologia, ainda que você não se torne um teólogo ou teóloga profissional, mas o objetivo é que todo crente em Jesus consiga manejar bem a palavra. Então você tem que abrir o texto bíblico, você tem que saber, por exemplo, por que aquele texto que você leu em Mateus trata daquele tema. Você tem que saber por que aquele texto que você leu em Hebreus trata daquele tema. Ainda que você não consiga decorar todos os textos bíblicos, ainda que você não tenha o conhecimento pleno de toda a teologia sistemática, de todas as doutrinas da Bíblia, mas a gente precisa dominar, ainda que de forma simples, a gente precisa dominar os temas principais. A gente precisa saber por que aquele texto está naquele livro. E quando você tem essa ideia básica, quando você tem essa ideia básica dos textos bíblicos, quando você vai ler a Bíblia, você lê de forma diferente. Algumas chaves começam a abrir na sua cabeça. Então eu peço que você, assim como eu chamei a atenção de toda a igreja a participar de forma intensa desses primeiros estudos, eu quero já chamar a sua atenção a participar daqui a 2 semanas, nessa segunda fase dos nossos estudos na escola dominical. Eu sempre elogio isso aqui, não posso deixar de fazer diferente, não posso fazer diferente, que os professores, as professoras da nossa igreja, desde o início da pandemia, têm se empenhado para que possamos ter uma escola dominical vibrante, que não tenha nenhum prejuízo por conta da pandemia, ou nenhum prejuízo maior por causa da pandemia. Nós estamos com a modalidade online desde o ano passado, os juvenis já têm a online presencial, então participe. Eu não consigo entender como que algum membro da nossa igreja, depois de mais de 1 ano de escola dominical online, não tem cadastro ainda na escola dominical. Você tem que correr atrás disso, porque se nós
temos essa ferramenta para estudarmos a palavra de Deus, você precisa se mostrar interessado por isso, tá bom? Abra sua Bíblia, por favor, em Atos dos Apóstolos, um texto muito conhecido, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos de 1 a 4. Nós estamos em época de Pentecoste, eu vou falar um pouquinho sobre isso. Quem está participando da escola dominical sabe muito bem que nós estamos tratando nessa semana sobre a experiência que deu origem à Igreja Metodista. Primeiro, ela deu origem a um movimento de avivamento, e depois esse movimento de avivamento acabou gerando a Igreja Metodista. Então, o estudo desse domingo fala sobre os inícios do movimento metodista, como que ele se expandiu para os Estados Unidos, como que ele chegou no Brasil e qual é a estrutura básica da Igreja Metodista hoje. Então, todos os membros da nossa igreja hoje precisam saber dessas coisas. E nós estamos falando disso a propósito do dia 24 de maio, semana passada, segunda passada, que nós celebramos em todo o mundo o dia do coração aquecido. Atos capítulo 2, versículos de 1 a 4, se você puder, fique de pé, por favor. É um texto curto. Atos capítulo 2, versículos de 1 a 4. Quem encontrou, diga achei. Diz assim o texto: a descida do Espírito Santo. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam reunidos todos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, que encheu toda a casa onde estavam assentados, e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Vocês podem sentar. Essa semana, ou melhor, domingo passado, nós, como cristãos em todo o mundo, começamos a celebrar o período litúrgico que chamamos de Pentecostes. Antes que você se arme com preconceitos, o calendário litúrgico é um plano de adoração anual baseado no Evangelho de Cristo. Esse negócio de liturgia e tal, essa coisa de católico e não sei o quê, bibi. Calma. O calendário litúrgico é um plano de adoração anual baseado no Evangelho de Cristo, nada mais, nada menos que isso. Então, é um plano de adoração anual, onde nós temos vários ciclos baseados no que aconteceu no ministério de Jesus. Então, nós adoramos a Deus de forma comunitária a partir de eventos específicos da vida e do ministério de Jesus. Começa com o Advento, que significa espera, expectativa. Então, são os 4 domingos antes do Natal. Aí vem o Natal, que é o natalício de Jesus, é o nascimento de Jesus. Depois a Epifania, que é a manifestação. E cada ciclo, sucessivamente, representa um período significativo e um período expressivo da vida e do ministério de Jesus. Após a Páscoa, nós temos o Pentecostes, que acaba sendo para nós um ritual repetitivo a cada ano, de explicar o que significa o Pentecostes. Pentecostes fazia parte, junto com outras 2 festas, junto com a festa dos tabernáculos e a Páscoa, das 3 festas anuais do povo de Israel. Nós não somos israelitas, nós somos brasileiros. Então, eu particularmente, não sou adepto à bandeira de Israel no púlpito, não tenho como prática nas igrejas que eu pastoreio a hipervalorização de celebrações judaicas. Afinal de contas, nós não somos judeus, nós não somos israelitas.
É claro que a revelação de Deus ao ser humano se manifestou a partir do povo de Israel, mas ela vai além da cultura do povo de Israel. Foi um momento histórico, foi um momento pontual onde Deus se revelou a partir do povo de Israel. Mas aí eu me vestir com bandeira de Israel, eu trazer para a igreja práticas da sociedade judaica, eu já entendo que são coisas muito diferentes. Mas a verdade é que nós não podemos entender o Pentecostes sem mergulhar um pouquinho na história do povo de Israel. Existiam 3 festas anuais, várias outras festas eles tinham, mas 3 festas anuais que eram chave para eles. A festa dos tabernáculos, a festa da Páscoa e a festa do Pentecostes. Especificamente a festa do Pentecostes era celebrada 50 dias depois da Páscoa. Então veio a Páscoa, então se contava 50 dias após a Páscoa, vinha então a festa do Pentecostes, que é a festa do dia Penta, a festa do dia 50. Eles contavam então 7 dias vezes 7 semanas, então eles contavam 7 vezes 7, 49. No dia Penta, no dia de Pentecostes, eles celebravam a Deus pela colheita que eles já haviam tido naquele ano e já profetizavam bênçãos do Senhor sobre o restante do ano, sobre o restante da colheita. Então a festa de Pentecostes era a festa da celebração da colheita. Agradecemos a Deus pelo que Ele nos deu até agora e já somos igualmente agradecidos pelo que Ele ainda vai fazer, pelo que Ele ainda vai manifestar. Celebramos isso no dia 50 depois da Páscoa, por isso festa de Pentecostes. E a gente também precisa entender que Deus não joga a conversa fora, Deus não faz nada sem uma intencionalidade específica. Quando Deus enviou Jesus para morrer no nosso lugar, exatamente na festa da Páscoa, Ele queria que Jesus e a sua entrega estivesse associado à entrega de si mesmo como Deus em substituição ao pecado do ser humano. Então, nada melhor do que Ele morrer pelos nossos pecados na festa da Páscoa, que era a festa do Pessac, do povo de Israel, que Pessac significa passagem. Então você sai de um momento, de um ambiente de trevas e de morte, e passa para um ambiente de libertação. Então nada melhor que Jesus entregar a sua vida pelo mundo na festa da Páscoa. Então não foi por acaso, não foi, Deus não jogou os dados para cima e esperou vendo o que ia dar. Tem uma intencionalidade. E por isso, estudiosos já entenderam que Jesus nasceu não no período que nós celebramos em todo mundo, que é dezembro, mas que Jesus teria nascido entre setembro e outubro, porque ele nasceu na festa dos tabernáculos, na festa das cabanas, porque ele é o Deus Emanuel, o Deus conosco. E a festa das cabanas, a festa dos tabernáculos, o povo de Israel, era a festa que celebrava a parceria e a amizade com Deus. Por isso tem esse nome, festa das cabanas ou dos tabernáculos, porque eles diziam que no período do deserto, Deus havia morado com eles em tabernáculos e cabanas. E eles celebravam então a amizade, a parceria desse Deus. E se você contar os ciclos dos turnos dos sacerdotes, a partir do momento que João Batista foi anunciado pelo anjo ao seu pai Zacarias, contando o tempo que ele tem de diferença de nascimento com Jesus, se você for contando os ciclos e os turnos dos sacerdotes, vai dar exatamente na festa das cabanas. Passou, então a gente tem que parar de celebrar o Natal em dezembro? Não, deixa esse negócio para lá, celebra em dezembro. Mas historicamente nós precisamos saber que Jesus morreu na festa da Páscoa, porque Ele é o nosso Cordeiro Pascal, Ele é a substituição pelo nosso pecado, e Ele nasceu na festa dos tabernáculos, porque Ele é o Deus Emanuel, Ele é o Deus conosco, Ele é o nosso parceiro. E o Espírito Santo, que é o nosso tema hoje, Ele foi derramado na festa do Pentecostes, também não por acaso.
Então existiam 3 festas anuais: Páscoa, Tabernáculos e Pentecostes. Jesus morre na festa da Páscoa. Jesus nasce na festa dos Tabernáculos. E o Espírito Santo, não por acaso, igualmente não por acaso, ele é derramado na festa do Pentecostes. Porque a festa do Pentecostes tinha um sentido, ou tinha alguns sentidos históricos e muito relevantes que eu quero repassar a vocês nessa manhã. E que representam a colheita de Deus, aquilo que Deus já fez e aquilo que Deus ainda vai fazer. Eu sou agradecido pelo que Ele já fez, igualmente sou agradecido pelo que Ele ainda vai fazer, pela colheita que Ele ainda vai manifestar. Deus não joga conversa fora, Deus não faz coisas desconectadas ou desconexas. Deus tem intencionalidades muito claras, Deus sabe muito bem aonde Ele quer chegar. Quando nós ainda pensávamos no que iríamos falar, Ele já sabia de tudo. Ele era, Ele é e Ele será eternamente. Ele conhece e domina todas as coisas. O Espírito Santo, a parceria ministerial do ser humano ser derramado para todos na festa do Pentecoste, representa que Deus quer nos dar uma grande colheita a partir do derramado do seu Espírito. E aí, agora, abra aí um parênteses, porque quando eu vou dar a minha opinião, a opinião pessoal, então eu abro parênteses, não é algo que está na Bíblia, é uma opinião minha, então ela está sob censura também, sob críticas e discordâncias. Como metodista, como membro da igreja metodista que sou, eu também me alegro muito de saber que Deus criou esse movimento a partir da vida de tantos homens e mulheres liderados por John Wesley, há quase 300 anos atrás, e que esse movimento aconteceu, ou teve o seu start, exatamente em 24 de maio de 1738, exatamente no período de Pentecostes, 50 dias depois da Páscoa. Aí já é uma vaidade minha denominacional, tá? Não tem nada a ver com a Bíblia, ninguém precisa concordar comigo. Eu me sinto muito feliz em participar, em ser membro de uma igreja com toda essa riqueza histórica que nós somos membros, que nós temos como igreja. E eu fico muito triste a partir de 2 extremos. Eu fico triste quando eu vejo alguns metodistas que se valem exclusivamente das questões históricas sem atualizar a revelação. E fico muito triste para quem está do outro extremo também, quem está dando de ombros para toda a riqueza histórica e que poderia ser para nós um início de renovação de Deus. Então, quem se vale apenas de questões históricas sem renovar a revelação, está por fora, e quem também está dando de ombros está por fora. Então, dados todas essas questões históricas, fechando parênteses aqui, vamos entender o que o Pentecoste fala para nós, o que o Pentecostes pode nos abençoar. Mesmo com toda essa riqueza histórica, doutrinária, cultural, o Pentecostes é relacionado em proporções muito maiores ao evento da descida do Espírito Santo do que a festa da colheita do povo de Israel. Não tem como hoje nós não relacionarmos mais Pentecostes com a manifestação do Espírito, não tem como desvincular mais as coisas. Não tem como você mais desvincular que Jesus morreu e ressuscitou na festa da Páscoa. E da mesma forma não tem como mais desvincular o derramado do Espírito Santo com a manifestação da festa do Pentecostes. Então o que a gente precisa fazer? Nós precisamos pegar o que a festa do Pentecostes representava como história e cultura para o povo de Israel e trazer para a nossa vida e a nossa realidade hoje. Porque eu não estou aqui só para contar história para vocês. História você pode procurar no Google, tem melhores do que as que eu conto. Mas a gente precisa associar o que tem a ver a questão cultural e histórica com a nossa vida. Primeiro, a gente tem que olhar os primórdios da festa do Pentecostes. Quando começou, lá ainda no Antigo Testamento com o povo de Israel, quando foi instituída a festa do Pentecostes, Deus disse através de Moisés para o povo o seguinte:
Vocês vão celebrar a festa de Pentecostes, 50 dias depois da Páscoa, só contar, 49 dias, no dia 50º, vocês vão celebrar o dia Penta, o Pentecostes. E quando vocês celebrarem o Pentecostes, uma marca tem que ser muito expressiva para vocês. Vocês vão se alegrar perante o Senhor. E vocês lembrarão, vocês vão se lembrar que um dia vocês foram prisioneiros no Egito e que Deus os resgatou do Egito. Isso está lá em Deuteronômio capítulo 16, versículos 11 e 12. Deuteronômio 16, 11 e 12. Então, a marca da festa do Pentecoste, ou uma delas, foi que Moisés, tendo a revelação de Deus, disse ao povo: vocês vão celebrar no dia Penta a festa do Pentecostes. E uma dessas marcas é que vocês vão se alegrar pelo que Deus fez na vida de vocês. Vocês vão se regozijar na presença de Deus, lembrando que um dia vocês foram escravos no Egito e o Senhor, com mão forte, os tirou do Egito para uma nova perspectiva de vida. Aí vamos voltar para o Novo Testamento, vamos voltar para Atos 2. O Espírito é derramado diante de 120 discípulos de Jesus que estavam ali orando. Porque Deus resolveu colocar o derramamento do Espírito exatamente na festa de Pentecostes? Porque Ele queria associar tudo que a festa de Pentecostes representava para o povo de Israel e depois para todo mundo, com o derramado Espírito Santo. Então, em primeiro lugar, entenda que o derramado Espírito Santo, que a manifestação de Deus através do seu Espírito, que o toque de Deus na nossa vida através da revelação do seu Espírito, precisa trazer para nós o que está associado esse derramar, que é a festa do Pentecostes. Em primeiro lugar, regozijo e alegria, expectativa de uma vida boa diante de Deus, um olhar altruísta sobre a vida, um olhar, como eu preguei algumas semanas atrás, um olhar de longe e distintamente todas as coisas, enxergando a partir da cosmovisão de Deus, abrindo os olhos para enxergar bem a vida, se alegrando com as possibilidades que Deus nos dá. Essa semana eu falei, se eu não estiver muito enganado, se foi essa semana ou semana retrasada, assim, quase certeza que foi semana passada agora. Nessa última quarta-feira, nessa última live, eu falei que você pode até ficar triste em ouvir eu falar isso, você pode até ficar aborrecido ao ouvir essa verdade, mas você pode ficar triste, aborrecido, chateado com quem fala, com o interlocutor, mas você não pode desmentir essa verdade, essa afirmação. Que aqueles que não têm esperança, que aqueles que estão abatidos, que aqueles que são pautados pelo abatimento, que aqueles que são pautados em todo o tempo em olhar para trás, são exatamente aqueles que de alguma forma manifestam algum descompasso na manifestação do Espírito nas suas vidas, porque é impossível o Espírito ser derramado sobre a vida de alguém e eu continuar a ser pautado pela desesperança, eu permanecer sendo pautado pela tristeza, eu permanecer sendo pautado pelo constante olhar para trás, eu permanecer sendo pautado pela angústia. Alguém até pontuou, não, mas existem casos e tal. Sim, existem casos pontuais, mas eu não estou falando de você um dia estar triste, eu não estou falando de um dia você estar abatido, eu não estou falando de um dia você estar angustiado, eu não estou falando de um dia você estar meio que para baixo, sem muitas expectativas, eu não estou falando de questões pontuais que podem sim marcar a vida de humanos, como o próprio Jesus, em um momento da sua vida, ele foi tocado pela tristeza, em um momento da sua vida ele foi tocado pela angústia. Eu estou falando de forma muito clara em ser pautado, em ter a vida pautada pela tristeza, em ter a vida pautada pela desesperança, em ter todos os argumentos da sua vida pautados pelo olhar para trás. Aí vem Deus e entende o seguinte: eu vou permitir que o meu filho morra na festa da Páscoa. Por quê? Porque eu quero que todos entendam que a entrega do meu filho é a representação da passagem das trevas para a luz. Ele vai nascer na festa dos tabernáculos. Por quê? Porque a festa dos tabernáculos é a celebração do amigo
do Deus amigo, e Ele é o Emanuel. Eu quero que o Espírito Santo seja derramado na festa de Pentecostes. Por quê? Porque eu quero sugar dessa festa tudo o que ela representa, e uma das coisas que o Pentecoste representa é o regozijo, a alegria, a convicção de saber que o que eu colhi até aqui foi obra de Deus, e aquilo que ainda vai acontecer na minha vida será obra de Deus, porque a mão dele está sobre a minha vida. Eu colhi parte e agradeço. Eu ainda não colhi para frente, mas eu já agradeço, porque certamente o que eu colherei será resultado da manifestação da graça e da misericórdia desse Deus. É impossível uma igreja tocada pelo Espírito Santo, tocada pelos princípios do Pentecostes, ficar toda hora olhando para trás. Ah, mas há 50 anos era assim, hoje não é. Ah, mas há 100 anos a gente fazia isso e hoje não faz. Ah, mas há 30 anos aconteceu isso tão bom e hoje não acontece mais. Famílias pautadas pelo derramamento do Espírito são famílias que conseguem olhar para frente, propósitos bem definidos, expectativas que os impulsionam, relacionamentos, ministérios, qualquer que seja a área da sua vida. Se o Espírito foi derramado, então você é tomado por regozijo, você é tomado por alegria. O homem e a mulher de Deus vivem por fé, e a confiança em Deus não traz expectativas ruins ou desanimadoras. Se você confia em mim, se eu falo para você, olha, eu vou fazer isso, eu vou me esforçar para manter a minha palavra, mas eu posso falhar com você. Pela minha humanidade, pela minha incompetência, eu não consigo abranger tudo, e vice-versa. Se você me prometer alguma coisa, eu vou partir do pressuposto de que você é uma pessoa que vai se esforçar para cumprir. Mas se você não conseguir, eu vou ter que entender que é a sua limitação. O salmista no Salmo 103 diz, conhece a nossa estrutura, sabe que nós somos pó. Então a nossa confiança no homem e na mulher não é irrestrita. Agora, quando Deus entra no circuito, não há porquê a nossa confiança nele gerar desânimo, não há porquê a nossa expectativa nele ser ruim, porque ele não é homem para mentir, ele não é filho do homem para esquecer do que ele promete. Regozijo é muito mais do que um sorriso no rosto, regozijo é alegria no coração, que nos fortalece para os momentos em que nós plantamos e ainda não colhemos. Eu falei que a festa do Pentecostes acontecia 50 dias, na verdade ainda acontece, porque o povo de Israel ainda celebra Pentecostes como festa mesmo, e não simbólico como no nosso caso. Eles celebram 50 dias depois da Páscoa. Então a colheita ainda é parcial, e na nossa vida isso acontece direto, nós plantamos e ainda não colhemos tudo. E quando você está plantando e você ainda não colheu tudo, e começa a bater aquele fio de desânimo, aquela sensação de angústia, de ansiedade, de pensar, olhar para trás, é o Espírito Santo que empurra você, quem te anima e diz para você que Ele é Deus, Ele não é o homem, que Ele é Deus que não mente, que Ele é Deus que não esquece do que Ele promete. Então tem muita gente que acha que Pentecoste, falar do Espírito Santo é única e exclusivamente começar a gritar, a cantar músicas mais agitadas e fazer o povo começar a proferir palavras de exaltação a Deus também. Mas o derramado Espírito constante na nossa vida é muito mais do que o som de uma música, é muito mais do que o barulho de um povo entusiasta. A manifestação do Espírito Santo, do Pentecoste cristão dentro de nós, é a convicção de que nós somos respaldados nele, e por isso regozijo e alegria são respaldados nele. Pentecostes é a festa profética, porque ela só durava um dia, diferentemente da festa das cabanas, da festa dos tabernáculos e da Páscoa. Pentecoste era a festa que durava um dia, somente uma parte dos produtos do ano havia sido colhido, mas era uma festa profética. E o que eu gostaria nessa manhã é que você abrisse o seu coração para receber
a renovação do Espírito Santo e para buscá-lo de forma intensa, para que ele possa gerar dentro de você o regozijo e a alegria e a certeza que ele é Deus na tua vida. Uma outra coisa muito importante da festa do Pentecostes, e a essa altura eu já espero que você entenda por que Deus resolveu derramar o Espírito na festa do Pentecostes, é que o Pentecostes, mesmo quando ainda era chamada festa das semanas, porque nós conhecemos como festa de Pentecoste hoje, mas até 2 séculos antes de Cristo era estritamente chamado de festa das semanas, porque era contado 7 semanas, então 7 vezes 7, 49, no dia 50, festa das semanas. Então eles contavam 7 semanas, 7 dias, 7 vezes 7, 49, dia 50. Até quando ainda era chamada festa das semanas, depois Pentecostes, ela promovia uma peregrinação muito intensa de israelitas até Jerusalém. A festa de Pentecostes, a festa das semanas, era um verdadeiro encontro das famílias e das tribos de Israel. Todos iam para Jerusalém celebrar aquele dia de agradecer a Deus pelo que eles já tinham recebido e de celebrar pelo que eles ainda iriam receber. Em Atos capítulo 2, e em todo o relato de Lucas em Atos, você vai ver claramente que algumas expressões são muito repetidas. Expressões como reunidos, unidos, estavam juntos. Você já prestou atenção nisso? Quando você lê o livro de Atos dos Apóstolos, você vê claramente que algumas expressões, algumas palavras são muito incisivas e repetidas. Reunidos, unidos, juntos, estavam ali firmes, unânimes na doutrina dos apóstolos. Então o sentido de unidade, o sentido de estarem juntos em um propósito é muito forte em Atos, muito forte. Então guarde isso, em primeiro lugar. Se Deus associou o derramado do Espírito Santo com a festa do Pentecostes, é porque Ele queria que nós puxássemos princípios dessa festa. Primeiro, derramado do Espírito Santo é a alegria, é a expectativa em Deus. Segundo, é a promoção da unidade. Repita, unidade. Repita, unidade. Pentecostes é a explosão, irmãos, de derramar do amor de Deus no nosso coração, que automaticamente nos faz compartilhar tal amor, promover tal amor, aceitando, estando unido com o outro. E quando a gente fala de unidade, a gente não está falando apenas de falarmos sempre as mesmas coisas, porque essa é uma mentira do diabo. Vem comigo. Essa é uma mentira do diabo. Não existe esse negócio de todo mundo falar a mesma coisa. Não existe isso. O que acontece é que nós precisamos ter unidade nos propósitos, e quando nós temos unidade nos propósitos, já está muito bom, conseguimos o nosso objetivo. Mas eu sempre falo isso, o diabo ele é muito astuto, ele é muito inteligente, ele sabe como nos engendrar nas suas artimanhas, e ele de alguma forma gerou no coração dos homens e nas mulheres de Deus, ele tornou isso um imperativo dentro das igrejas, de que unidade é só quando a gente fala a mesma coisa, e não é. Olhe a diversidade do reino de Deus, olhe quanta coisa a gente pode fazer no reino de Deus. Como que nós poderíamos sempre falar as mesmas coisas se há uma diversidade? A unidade é quando nós entendemos o que Deus quer fazer no ambiente do grupo. Então, cada um, entendendo onde nós precisamos chegar, vai fazer a sua correria, vai dar o seu jeito, vai fazer conforme recebeu de Deus o dom e o talento para isso. Veja Atos capítulo 15, o concílio de Jerusalém. Todo mundo ali queria a mesma coisa, que o Evangelho se expandisse, que o Evangelho avançasse, que todo mundo ouvisse a palavra de Deus. Só que os anciãos da igreja, a liderança tradicional da igreja, entendia que precisava pregar o Evangelho, que o Evangelho precisava ser pregado estritamente ali em Jerusalém, que a partir de Jerusalém as coisas iriam acontecer.
Já Paulo e Barnabé entendiam diferente. Paulo e Barnabé entendiam que o evangelho precisava ser pregado já naquele momento aos gentios e que os não-judeus não precisavam ser obrigados a assumir os princípios dos judeus, porque eles se converteriam a Cristo. Então, eles queriam a mesma coisa, queriam pregar o evangelho, mas cada um entendendo de uma forma diferente. Mas a gente pode dizer que não tinha unidade na igreja? Claro que não, tinha unidade. Tanto é que ao final do Concílio de Jerusalém, a Bíblia diz que pareceu bem ao Espírito Santo separar Paulo e Barnabé para a pregação aos gentios. Foi uma escolha humana. Foi ali na briga, na disputa, no soco. Foi jogando dado. Não, foi o Espírito Santo. O Espírito Santo diz o seguinte: olha, todos vocês aqui querem a mesma coisa e eu quero que o evangelho venha se expandir. Eu vou separar vocês para pregarem aos judeus e vou separar Paulo e Barnabé para pregarem aos gentios. Isso é unidade, irmãos. A unidade nos faz respeitar a diversidade. A unidade nos faz respeitar o outro que quer fazer a mesma coisa, que quer chegar, aos mesmos objetivos que nós queremos chegar, mas que recebeu de Deus um talento, um dom e uma perspectiva diferente. Alguns dizem que é um texto, que é uma frase de Wesley. Eu ainda, pela minha ignorância, por não ter ainda lido uma referência direta de Wesley dizendo isso, eu vou dizer então que dizem que essa frase é de Wesley, onde se fala que se o teu coração é igual ao meu, me dê a mão e meu irmão serás. Alguns dizem que essa frase é de John Wesley. Eu ainda não li nenhuma referência própria de Wesley nos seus escritos. Se tiver, eu ainda não li. Então eu digo que falam que é de Wesley, mas sendo de Wesley, é mais um orgulho nosso metodista. Não sendo, é um orgulho nosso como cristão que alguém tenha declarado de forma tão simples essa verdade. Não importa se Deus te chamou para pregar aos gentios, se Deus te chamou para pregar aos judeus, se Deus te chamou para pregar aqui cantando, se Deus te chamou para pregar aqui na homilia da palavra, se Deus te chamou para pregar recepcionando pessoas à igreja, se Deus te chamou para pregar a partir de um ministério de adolescentes, se Deus te chamou para pregar a partir do ministério de comunicação, não importa como Deus te chamou para pregar, se o teu coração é igual ao meu, me dê a mão e vamos avançar juntos. Isso não quebra a unidade da igreja. Agora, quando todo mundo se veste igualzinho, quando todo mundo fala igualzinho, isso não é unidade, isso é padronização. E nem toda padronização tem unidade. É um paradoxo, mas é fato. Nem toda padronização tem unidade. Às vezes eu estou com o uniforme da empresa que eu trabalho, padronizadamente com os meus colegas, funcionários daquela empresa, mas eu não estou enganjado naquela empresa. Eu não estou absorvendo os princípios daquela empresa. Eu estou ali porque eu preciso daquele trabalho e no final do mês eu preciso receber para pagar as minhas contas. Não necessariamente eu assumi a missão e os princípios daquela empresa. Mas quem olha diz, poxa, ele trabalha na empresa tal, porque ele está padronizado com o uniforme da empresa, ele tem o crachá da empresa. E a igreja, muitas vezes é assim. Tem gente que entra com o crachá da igreja, tem gente que entra com o uniforme da igreja, com a padronização denominacional, com a padronização ou um aspecto, entre aspas, de um bom cristão ou cristã. Mas o coração não é unido nos propósitos da igreja. O que prevalece é a sua vontade, o que prevalece é a sua cosmovisão, são os seus princípios, e é por isso que não tem crescimento e desenvolvimento de forma mais intensa e acelerada. Aí tem gente que fala assim, poxa, eu conheço a igreja A, a igreja B, e lá cresce mais rápido. Claro, a liderança fala e as pessoas entendem, obedecem e cumprem aquilo que é passado como propósito. Em algumas outras igrejas que demoram mais a crescer, tem gente que resiste, tem gente que acha que tem que puxar a corda para o outro lado. Então a unidade, seja na sua casa, seja no ministério que você participe, seja na igreja, em qualquer ambiente, é uma marca do Espírito Santo. Pessoas rebeldes, pessoas que são sempre desconectadas do corpo, são pessoas que não têm o Espírito Santo, isso é fato.
Isso é fato. Eu já virei chaves na minha cabeça para entender isso. Porque antes, numa ação muito ingênua e muito romântica da vida cristã, eu olhava algumas pessoas que tinham uma pseudo-ação do Espírito Santo sobre as suas vidas, que falavam bonito na igreja, que profetizavam, que cantavam, que davam direções à igreja, mas elas estavam sempre à margem, à parte do contexto de unidade da igreja. E eu ficava com aquele paradoxo na minha cabeça, poxa, como é que pode isso? Por que isso? E hoje, eu já não gasto muito tempo pensando nisso, eu já falo de forma muito simples, não tem a ação do Espírito, porque o Espírito Santo, quando ele é derramado, ele gera conexões, ele gera unidade de propósitos, mesmo quando nós temos perspectivas diferentes, lá na frente a gente quer se encontrar, e a gente não trama um contra o outro. Então, segundo princípio da festa de Pentecostes, unidade. Todo mundo naquele dia corria para Jerusalém. Uma outra coisa que a festa do Pentecostes manifesta é a palavra de Deus como verdade absoluta. Repita, a palavra de Deus. É a palavra de Deus como verdade absoluta. Porque na festa de Pentecostes, o patriarca chamava a sua família, botava todo mundo sentado. Rapaziada, abra aí agora e vamos ler o que está escrito nas Escrituras. Vamos relembrar o que os nossos pais da fé viveram, o que os nossos pais da fé manifestaram. Vamos aí lembrar o que aconteceu com Abraão, vamos lembrar o que aconteceu com Isaac, vamos lembrar o que Deus fez através da vida de Jacó, vamos lembrar o que Deus fez através da vida de Isaac, como que o nosso povo foi para o Egito, como que Deus os tirou do Egito, como que Deus os supriu nos anos do deserto. Vamos lembrar disso. Na noite da festa do Pentecostes era costume estudar a Torá, estudar a lei do povo de Israel. Como eu disse, deixa a festa do Pentecoste como questão cultural, como festa em si para o povo de Israel. Tem nada a ver conosco, somos brasileiros. Não tem negócio de dança judaica na igreja, não tem negócio de bandeira de Israel na igreja. Se quer botar a bandeira, bota a bandeira do Brasil, ou do estado do Rio de Janeiro que nós estamos situados. Ah, pastor, mas a igreja tal é assim. Deixa a igreja tal. O presidente da igreja sou eu, enquanto for presidente de uma igreja, eu não vou permitir essa ação judaica na nossa cultura. Não tem nada a ver, vamos ser maduros e separar uma coisa da outra. Uma coisa é a ação de Deus que se revela a partir de uma cultura, e outra coisa é a gente assumir uma cultura, não tem nada a ver. Então, como festa, como cultura de um povo, eles estudavam a Torá. Hoje nós não estudamos especificamente a lei do povo de Israel, a lei de Moisés, porque ela foi cumprida em Cristo. Mas hoje nós temos toda uma revelação de Deus na Bíblia, toda uma revelação de Deus através de homens e mulheres que Deus tem levantado para nos exortar e que nós precisamos atentar a elas. Não existe derramamento do Espírito Santo, não existe festa de Pentecostes sem palavra de Deus. Não existe isso. Eu lembro quando eu fui para a faculdade de teologia, porque sempre tem aqueles chavões, né? Estou vendo aqui o Israel, o Sueliton, não sei mais se alguém aqui fez algum curso teológico, além, claro, da pastora Ionala, da pastora Eliane, no meu caso. Mas, quando eu fui para a faculdade de teologia, eu lembro de um amigo que eu tinha na igreja, e eu sempre gostei de pregar, eu já pregava antes de ir para a faculdade. Aí depois que eu fui para a faculdade, eu estava esperando alguém falar essa gracinha. Aí esse amigo veio e falou para mim assim, varão Bruno e tal, me chamava de varão Bruno. Varão Bruno, você era mais avivado antes de ir para a faculdade, agora você está estudando esse negócio de teologia aí, você está menos avivado. E eu sempre fui uma pessoa muito prática. Não é, sim, é sim, não é não. Eu falei, cara, para de conversa fiada, rapaz. O que está acontecendo agora é que você está me vendo estudar, ter mais entendimento sobre alguns contextos que antes eu não tinha. Então, algumas referências minhas são mais abrangentes agora na palavra do que eu tinha antes. Então, você está com essa conversinha pronta aí, está com essa conversinha mole.
Isso é conversa mole. Não sei se vocês já ouviram isso também na época de estudar, né? Agora que está estudando teologia, está menos avivado. Gente, vamos parar com essa bobeira, gente. Palavra de Deus, quando o Espírito é derramado, se torna para nós a maior referência. Quando o Espírito, ele aquece o nosso coração, eu sou mais agarrado na palavra. Eu já estou cansado de ver gente nas nossas igrejas que, sob uma pseudo-ação do Espírito Santo, não conhece nada de Bíblia, não conhece nada de palavra de Deus, vivem falando besteiras e o pessoal aplaudindo como se fosse a coisa mais fenomenal do mundo, simplesmente porque usam uma retórica parecida com alguém que está cheio do Espírito Santo, ou sob uma ação de emoções que acabam manipulando pessoas, mas não conhecem nada da palavra de Deus. Eu já falei sobre esse exemplo, não sei se eu já dei aqui, obviamente, eu não vou citar nome de pastores, mas quando um desses graúdos aí começou a fazer fama, os jovens da igreja me encheram de DVDs. Pastor, o senhor tem que ver fulano e tal. E eu falei, cara, eu ainda não vi. Não, mas veja, na época não tinha muito YouTube, estava começando ainda. Aí os caras me encheram de DVD. Eu falei, uma hora eu vou ver. Aí eu fui ver. E eu não parei na metade, não. Eu vi tudo que me deram para eu fazer uma crítica com responsabilidade. Eu falei, isso aqui é heresia, irmão. Isso aqui é heresia. Heresia pura. E hoje, passados mais de 15 anos, eu continuo dizendo, o que esse camarada prega é heresia. Heresia. Mas ele fala sobre uma pseudo-ação do Espírito Santo, ele fala sobre uma pseudo-ação emocionalística e o povo gosta. Mas o derramado Espírito Santo nos traz a revelação da palavra, abre os nossos olhos para aquilo que é a palavra de Deus. Não tem engano na vida de quem é cheio do Espírito Santo. Não tem essa, porque a Bíblia fala que o povo de Bereia, eles ouviam a palavra, eles iam, então, para as Escrituras para conferir se era aquilo mesmo. Eu não quero que você saia daqui impactado apenas pela minha retórica, impactado pela retórica das minhas colegas pastoras ou quem subir aqui para pregar. Eu quero que você saia daqui com o desejo de ir para a palavra de Deus confirmar se é isso mesmo que está escrito na Bíblia. Eu quero que você mergulhe na palavra de Deus, porque eu sei que a união da ação do Espírito Santo e da palavra de Deus formam homens e mulheres maduros, daqueles que o Espírito Santo usa com poder e o diabo não toca. O diabo não vai ter peninha de você simplesmente porque você faz uma oração mais avivalista na igreja. O diabo não toca a vida daqueles que são blindados pelo poder da palavra. E a palavra de Deus, ela é intensamente revelada no coração de quem tem o seu terreno, que é a sua alma, preparada para isso. E a nossa alma, que é um terreno fértil da ação do Espírito, ela é preparada quando o Espírito é derramado. Veja o caso dos discípulos de Jesus. Muitos deles não entendiam nada do que Jesus falava. Muitos deles perguntavam coisas que Jesus já tinha falado. Veja o relacionamento de Jesus com seus discípulos. Aqueles caras eram tão cabeçudos, que eles questionavam a Jesus coisas que Jesus já tinha falado. Eles erravam em coisas que Jesus já tinha ensinado. Eu fico imaginando a ira do coração de Jesus ao ver os caras questionando quem era o maior entre eles. Jesus de longe lá olhando os caras discutindo. Quem é maior entre nós? Quando Jesus já tinha ensinado sobre a questão das prioridades no reino. Eu fico imaginando a ira de Jesus depois de 3 anos ensinando que ele era a ação de Deus. Tomé no finalzinho perguntando, Senhor, mas calma aí, o senhor está falando de caminho aí? Mostra-nos o caminho. Pô, eu passei 3 anos, meu amigo, me revelando a você está me pedindo agora para te mostrar o caminho. Aí Jesus falou, Tomé, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu fico imaginando Jesus olhando para Pedro e vendo Pedro falando as baboseiras que ele falava, depois de 3 anos caminhando com eles. Aí vem o derramado do Espírito Santo, em Atos capítulo 2. Aí você vê que a maturidade dos discípulos, ela começa a aparecer. Você começa a perceber, é só ler a Bíblia, você começa a perceber que Pedro, que era um imaturo, era aquele cara de 880, e tem gente que gosta disso, né? Tem gente que se vangloria, não, eu sou coraçãozão mesmo.
Tá bom, legal, imaturo. Porque quem é 8 ou 80 é imaturo. Aí, Pedro, naquela sua imaturidade de 8 ou 80, quando o Espírito é derramado sobre ele, sabe quem foi que segurou as pontas da igreja quando vieram as maiores lutas? Pedro. Porque o Espírito Santo começou a colocar a palavra de Deus em ordem na alma de Pedro. Então não adianta você apenas achar que Pentecoste é gritaria, é barulhada, é levantar a mão e dizer eu recebo. Tudo isso a gente gosta, né? A gente gosta desses movimentos mesmo. Eu gosto. Mas a ação do Espírito não é só isso. A ação do Espírito é quando você permite que Ele comece a ajustar, enfatizar e colocar em ordem a palavra dEle dentro de você. Não esqueça, eu já estou caminhando para encerrar. Lembre-se, Jesus não morreu na festa da Páscoa à toa. Tinha um objetivo. O que é Páscoa? Páscoa é a passagem das trevas para a luz. É a substituição de vida. E o que representa a morte e a ressurreição de Jesus? Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para onde? Para o reino do Filho do seu amor. Por que Jesus nasceu na festa das cabanas ou dos tabernáculos? É só contar lá os ciclos e os turnos. O pai de João Batista, que era Zacarias, ele estava num turno específico. Eu sei que é difícil para quem não tem as informações da questão cultural, mas quem estuda teologia sabe, é só contar os turnos, vai chegar na festa das cabanas. Jesus é o Emanuel, Ele é o Deus conosco. Por que o Espírito foi derramado na festa do Pentecoste? Porque a festa de Pentecoste tinha princípios, e Deus queria associar o Espírito Santo com esses princípios. Primeiro, regozijo, alegria. Quem é cheio do Espírito Santo, não pense em olhar para trás. Ah, pastor, mas eu sou cheio do Espírito e eu fiquei triste essa semana. Tranquilo, isso é possível. Você não é um produto inanimado, você ainda é ser humano. Ah, pastor, eu sou cheio do Espírito, mas eu fiquei ansioso semana passada. Tranquilo, isso pode acontecer. O que nós falamos é que você não pode ser pautado, a sua vida não pode ser pautada pela angústia, pela tristeza ou desesperança, porque o Espírito traz regozijo. Segundo, unidade. Uma igreja, uma família, ministérios cheios do Espírito Santo são ministérios, famílias, igrejas que prosperam, porque onde há unidade, o Salmo 133 diz que ali o Senhor manda bênção. Ali o Senhor manda bênção. Não tem bênção, não tem unidade, é porque não tem unidade. Terceiro, a ação do Espírito Santo traz a palavra de Deus. A ação do Espírito Santo coloca em ordem a palavra, gera maturidade. Gera maturidade. Ah, mas o Espírito Santo visitou a igreja. Ele visitou porque teve uma provocação pontual, mas ele não governa sobre uma igreja que não se pressa a ouvir a sua palavra. E eu encerro dizendo a você que o Espírito Santo, ele derramado na festa do Pentecoste, ele não foi ali para o povo de Israel uma ação exclusiva. E eu explico isso. Até aquela festa de Pentecostes, descrita em Atos capítulo 2, muitas outras festas de Pentecostes vieram antes, e muitas outras viriam depois, como até hoje o povo de Israel ainda celebra, como nação ainda celebra a festa de Pentecostes. Mas hoje nós precisamos fazer uma diferenciação. Existe o Pentecostes judaico, o Pentecostes judaico, e existe o Pentecostes cristão. Por quê? Porque uma coisa é o Pentecostes judaico como festa, cultura judaica, celebração que eles fazem até hoje. E outra coisa é a festa do Pentecostes cristão, que não tem a ver com 7 vezes 7 semanas, 49 dias, que não tem a ver com as famílias reunidas em Jerusalém, que não tem a ver de nós lermos aqui a Torá, que não tem a ver de trazermos a um lugar específico ao templo parte da nossa colheita
para agradecermos pelo que Ele nos deu. Isso aí é parte específica da cultura de um povo. Então esse é o Pentecostes judaico. O Pentecostes cristão, é esse que se manifesta a partir do derramado Espírito na igreja primitiva. Eu digo a você que o Pentecostes judaico, ele acontece sempre 7 semanas depois da Páscoa. Então não tem erro, meu irmão. Dá o dia 50, tem que celebrar o Pentecostes. Eu digo a você que o Pentecostes judaico, ele tem que acontecer levando as famílias a Jerusalém e promovendo a leitura da Torá. Agora, o Pentecostes cristão, eu digo a você que ele não tem um tempo, um período específico para acontecer. Sabia que o Pentecostes cristão pode acontecer aqui agora, nesse final de manhã? O Pentecostes judaico, a gente precisa esperar 49 dias depois da Páscoa e no dia 50 a gente celebrar. Espera mais um ano para ele acontecer de novo. Traz as famílias para Jerusalém, lê a Torá, todo mundo come, bebe, celebra e traz uma oferta representando o que teve até aqui, o que vai ter ainda. O Pentecostes cristão, ele não tem prazo específico para acontecer. Ele pode acontecer a qualquer momento que um coração se abrir para as realidades de Deus. O Pentecostes cristão, ele não precisa promover uma romaria a Jerusalém. Ele pode acontecer lá no teu quarto. Ele pode acontecer no monte que você sobe para orar solitariamente. Ele pode acontecer dentro de um ônibus, se você começar a orar ali. Ele pode acontecer no seu carro, enquanto você dirige e adora. Ele pode acontecer na igreja, como um culto como esse em que nós estamos. Ele pode acontecer numa reunião de discipulado, ele pode acontecer numa reunião ministerial, ele pode acontecer na escola dominical, ele pode acontecer em qualquer lugar e não necessariamente numa romaria em Jerusalém. O Pentecostes judaico, ele é a manifestação de pessoas que acreditam na restituição, porque ele é a manifestação de pessoas que levam uma oferta do que já receberam e a celebração daquilo que ainda vão receber. Eles creem que Deus vai restituir a eles tudo aquilo que eles precisam. E no nosso caso, no Pentecostes cristão, nós podemos ter essa manifestação de Deus colocando em ordem, restituindo, nos dando aquilo que nós precisamos a qualquer momento e não uma vez no ano. E uma outra coisa muito importante é que se você ler o texto bíblico de Atos, você vai ver que Atos capítulo 2 fala sobre o derramado do Espírito. Aí em Atos capítulo 4, versículo 31, Atos capítulo 4, versículo 31, já diz o seguinte: tendo eles orado, tremeu o lugar onde eles estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Aí você lê Atos 2, você lê Atos capítulo 4, aí você lê Atos capítulo 10, versículo 44 a 46, que diz assim: ainda Pedro falava essas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos que ouviam a palavra de Deus. E os fiéis eram de incircuncisos que vieram com Pedro, admiravam-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então perguntou Pedro: porventura pode alguém recusar água para que não sejam batizados estes aqui? Então assim como nós receberam o Espírito Santo. Aí você vê Atos capítulo 2, derramado Espírito. Aí você vê Atos 4, derramado Espírito. Você vê Atos 10, derramado Espírito. Aí você vê Atos capítulo 19, versículos 6 e 7, que dizem assim: e impondo-lhe as mãos o apóstolo Paulo, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Eram ao todo uns 12 homens. Sabe o que significa isso? O Espírito Santo, a manifestação do Pentecostes judaico, é esperado no dia 50, 49 dias depois da Páscoa.
a manifestação do Pentecoste cristão, ele não ficou restrito a Atos capítulo 2, ele aconteceu em diversos outros momentos, ele pode acontecer em vários outros momentos, ele pode acontecer toda vez que um coração se abrir, ele pode acontecer toda vez que uma igreja se abrir, ele pode acontecer qualquer hora que um homem ou uma mulher de Deus abrir a sua boca e dizer: Senhor, eu quero. Ele pode trazer a marca do regozijo, ele pode trazer os frutos oriundos da unidade, ele pode colocar em ordem a palavra dele dentro de nós, e ele pode manifestar experiências contínuas. Não é apenas Atos 2, é Atos 2, é Atos 4, é Atos 10, é Atos 19, é Rua Aldergates em 24 de maio de 1738, é dia 30 de maio de 2021, na Igreja Metodista da Taquara, é quando eu e vocês abrimos os nossos corações para as realidades do Espírito. Coloque-se de pé agora, vamos encerrar esse culto dizendo: Senhor, eu quero. Vamos, abra sua boca e diga: Senhor, eu quero. Não espere música, não espere alguém botar a mão sobre sua cabeça. Abra a sua boca e diga: Senhor, eu quero, eu quero. Não foi à toa que Jesus morreu na festa da Páscoa, é porque Deus queria que a entrega do seu Filho estivesse associada ao Pessaque, a passagem das trevas para a maravilhosa luz de Deus. Não foi em vão que Jesus nasceu na festa das cabanas, ou festa dos tabernáculos. Ele é o Emanuel. Ele queria que o seu Filho representasse com seu nascimento a parceria de um Deus que está próximo, de um Deus que convive conosco todos os dias. Não foi à toa, não foi em vão, não foi por acaso que o Espírito Santo foi derramado numa festa de Pentecostes. Deus queria que nós também tivéssemos a manifestação do seu Espírito associado à festa do Pentecoste. Seja cheio do Espírito Santo agora, seja cheio de regozijo, seja agora tomado de novo pela esperança de viver com esse Deus. Comece agora a manifestação do regozijo tomar a tua vida. Pastor, nada mudou, nenhuma coisa diferente aconteceu ainda. Lembre-se do profeta Abacuque, nada tinha acontecido de diferente do que ele havia pedido, mas a convicção de andar com Deus fez com que no final ele dissesse: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto nas árvores, ainda que não haja vaca nos currais, ainda que nada que eu pedi aconteça, eu me alegrarei no Senhor. Viver com Deus é a manifestação do regozijo, da alegria, que Deus é o dono da nossa vida. Nós, como igreja nesse lugar, viveremos uma explosão de avivamento e de frutos, porque nós, como pastores dessa igreja, como liderança da igreja, vamos nos empenhar sempre a dar a direção para a igreja. E se a igreja ouvir e obedecer e caminharmos em unidade, os frutos virão, os frutos virão, a igreja crescerá, os ministérios crescerão, os frutos virão, as pessoas receberão da palavra de Deus. Se o Espírito for derramado nesse lugar, nós teremos a palavra de Deus como a nossa referência, e ela vai estar dentro de nós, colocando todas as coisas nos seus devidos lugares. Abra sua boca, levante as suas mãos como símbolo e diga para Ele: eu quero, porque é uma das marcas do Pentecoste cristão, não do Pentecoste judaico, que é celebrado uma vez no ano, mas uma das marcas do Pentecoste cristão é que ele pode ser manifestado a qualquer hora. Basta ter um coração aberto, basta ter um coração sensível, basta ter um coração escancarado para Ele, e Ele virá, e Ele virá, e Ele vem sobre nós. Não precisa esperar 49 dias depois da Páscoa. Você não precisa esperar o ano de 2022. Você pode receber isso agora. Aleluia. Oh, Jesus. O Pentecoste cristão aconteceu em 24 de maio de 1738 com Wesley.
O Pentecoste cristão aconteceu no século XIX com Charles Finney lá nos Estados Unidos. Finney ficou dentro do seu escritório clamando a Deus pela madrugada até que o Espírito fosse derramado sobre ele. No dia seguinte, Charles Finney saiu do seu escritório de advocacia, e quando ele ia andando pela rua, as pessoas que trocavam olhares com ele começaram a chorar sem que ele falasse nada, porque o Espírito havia dominado a vida daquele homem. É o Pentecoste cristão, que não precisa de data, que não precisa de calendário, que só precisa de um coração aberto. Aleluia! É o Pentecostes cristão, que não precisa de calendários, que não precisa de romarias, que só precisa de um coração aberto, que só precisa de um coração escancarado. Aleluia! Nós vamos encerrar esse culto, mas nós vamos sair daqui com as marcas do Pentecostes. Eu profetizo em nome de Jesus, que aonde tinha a plataforma da tristeza, da desesperança, Deus está transformando em regozijo. Vou repetir para ver se tem algum crente aí que toma posse dessa palavra. Aonde tinha plataforma de tristeza, de desesperança, Deus está transformando em regozijo. Aleluia. Eu profetizo que onde tinha rebeldia, onde tinha foco de desunião, na família, na igreja, nos ministérios, agora Deus está revertendo em unidade de propósitos, e os frutos virão a partir da obediência à palavra de Deus. Xaralabadagaçu. Oh meu Deus, eu profetizo que a palavra de Deus que vai ser pregada nesse lugar, através de qualquer vaso que Deus levantar aqui, vai fazer toda a diferença no coração daqueles que vão ouvir. Porque uma das marcas do Pentecoste cristão, que sugou do Pentecoste judaico, é a palavra como referência. E a palavra de Deus não voltará vazia na tua vida, sem antes cumprir todo o propósito de Deus. E eu quero profetizar por fim, que na tua vida as manifestações do derramado do Espírito Santo serão contínuas, todo dia, todo dia, todo dia. Em todo momento que você se abrir para Deus, Deus vai falar contigo. Em todo momento que você se abrir, Deus vai ministrar uma palavra nova. Em todo momento que você rasgar o coração no altar, Deus vai derramar do seu fogo sobre a tua vida, queimando todo mal e também te aperfeiçoando para algo novo. Só quem crê, diga glória a Deus. Só quem toma posse dessa verdade, glorifique o nome de Jesus. Só quem toma posse dessa verdade, exalte a esse nome poderoso. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, que o seu grande amor e as muitas consolações do Espírito sejam abundantes sobre a tua vida, meu irmão e minha irmã, hoje e até o dia do nosso Senhor Jesus. Se você toma posse dessa verdade, aplauda bem forte a Jesus, o dono da nossa vida. Vá na bênção, vá na bênção. Aleluia.